Um milionário acostumado à solidão entrou mais cedo em sua mansão, sem imaginar que encontraria sua cozinheira e seu filho compartilhando risadas na cozinha. O que começou como um simples jantar se transformou em segredos revelados, desconfiança, lágrimas e, por fim, uma chance inesperada de redenção e amor. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Alguns encontros acontecem no momento exato em que duas almas precisam se salvar. Existem casas que, mesmo repletas de pessoas, parecem vazias. O luxo, às vezes, é apenas uma moldura dourada em torno do vazio. Era assim na mansão dos Mendonça, onde cada objeto caro, cada obra de arte, cada móvel importado parecia gritar o que faltava ali: calor humano. Os passos ecoavam nos corredores de mármore como se atravessassem um mausoléu, não um lar. E no centro desse silêncio estava Augusto Mendonça, um homem que havia aprendido a confundir sucesso com felicidade. Augusto era daqueles homens que o tempo parecia respeitar. Aos 52 anos, mantinha a postura ereta, o olhar penetrante e aquela aura de autoridade que intimidava à primeira vista. Os cabelos grisalhos nas têmporas apenas acentuavam sua elegância natural, como se até mesmo o envelhecimento tivesse que seguir suas regras. Quando caminhava pelos corredores da empresa que construíra do zero, o silêncio o acompanhava, não por respeito, mas por medo. Nem sempre fora assim. Houve um tempo em que Augusto sorria com facilidade, em que sua voz grave enchia os ambientes de calor. Mas isso foi antes de perder Helena, a esposa que equilibrava sua obsessão pelo trabalho com uma leveza que ele nunca conseguiu entender completamente. Quando ela partiu, levada por um aneurisma súbito há 4 anos, algo se quebrou dentro dele. A disciplina, que antes era apenas uma característica, tornou-se uma armadura. E o pequeno Theo, seu único filho, de apenas 8 anos, ficou preso no meio desse redemoinho de ausência. A vida deles seguia uma rotina precisa, como um relógio suíço. Augusto saía antes do sol nascer e voltava quando Theo já estava dormindo. Deixava bilhetes para o filho, primeiro escritos à mão, depois ditados para a secretária e finalmente substituídos por mensagens eletrônicas frias. O menino era criado por uma sucessão de babás eficientes e discretas, que cumpriam ordens sem questionar. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que mais importava: o pai. Mas o destino às vezes gosta de bagunçar as cartas organizadas, de desafiar os padrões estabelecidos. E foi numa quinta-feira comum que ele decidiu interferir na vida meticulosamente planejada de Augusto Mendonça. O dia havia começado como qualquer outro. Augusto acordou às 5 da manhã. Fez seus exercícios na academia particular montada. Em casa, tomou um café da manhã preparado pelo chefe particular, que ele mal saboreou enquanto lia relatórios, e saiu em seu carro blindado rumo ao escritório no centro financeiro da cidade. No caminho, atendeu 3 ligações internacionais e revisou mentalmente a pauta da reunião com investidores estrangeiros. O que ele não esperava era receber, no meio da tarde, a notícia de que a reunião principal do dia, aquela para a qual se preparara durante semanas, havia sido cancelada de última hora. Um dos investidores japoneses tinha sofrido um leve mal-estar durante o voo e a comitiva decidira adiar o encontro para o dia seguinte. Senhor Mendonça, podemos reorganizar sua agenda. Há outros compromissos que poderiam ser adiantados, sugeriu sua secretária Marta, com aquela eficiência robótica que ele tanto apreciava. Augusto olhou para o relógio. Eram apenas 4:30 da tarde. Normalmente, ele preencheria aquele espaço com mais trabalho, mais revisões, mais ligações, mas algo estranho aconteceu, um impulso inexplicável, talvez um eco distante da voz de Helena sussurrando em seu ouvido. Não, vou para casa,
disse, surpreendendo a si mesmo e a secretária que não conseguiu disfarçar o espanto. Para casa, senhor. Está se sentindo bem? Perfeitamente. Apenas avise Ricardo para preparar o carro. No caminho para a mansão, Augusto sentiu uma inquietação estranha. Não ia para casa àquela hora desde que Helena estava viva. O que faria lá? Não havia reuniões, nem conferências, nem relatórios urgentes esperando por ele naquele espaço vazio que chamava de lar. Quando o carro parou na entrada da propriedade, os seguranças trocaram olhares confusos. O patrão nunca voltava àquela hora. Algo tinha acontecido. Augusto ignorou os olhares e caminhou em direção à porta principal, sentindo-se quase um intruso em sua própria casa. Foi ao abrir a porta que a primeira surpresa o atingiu. Não era o silêncio habitual que o recebeu, mas sons. Sons de vida, uma risada cristalina, infantil, ecoava pelo corredor. E havia música, não a música clássica que ele ocasionalmente ouvia no escritório, mas algo mais simples, mais alegre. E um cheiro que o transportou instantaneamente para sua infância, para a cozinha da avó. Feijão cozinhando lentamente, alho dourando na manteiga, o aroma doce de cebola caramelizando. Intrigado e um tanto desconfiado, Augusto caminhou silenciosamente pelo corredor em direção à cozinha. A porta estava entreaberta e ele se aproximou sem fazer barulho. O que viu pela fresta o fez parar, como se tivesse levado um golpe invisível no peito. Theo, seu filho, aquela criança quieta e obediente que mal via, estava sentado no alto balcão de mármore italiano, com as pernas balançando no ar, os olhos brilhando de excitação. Usava um pequeno avental manchado de farinha e segurava uma colher de pau quase do tamanho de seu braço. E ao seu lado, mexendo algo em uma panela que chiava alegremente, estava uma mulher que ele reconheceu vagamente como a nova cozinheira. Ela não era o que se esperaria em uma mansão daquele porte. Não tinha a postura rígida e impessoal dos chefes que já haviam passado por ali. Era uma mulher simples, de uns 30 e poucos anos, cabelos escuros presos em um coque desalinhado, pele morena e mãos que pareciam contar histórias de trabalho duro. Sofia, sim, esse era seu nome. Tinha sido contratada há algumas semanas, após a saída repentina do chefe anterior. E então, você coloca o cominho assim, ó, dizia ela, espalhando o tempero com um gesto circular. Minha mãe dizia que todo tempero tem que ser colocado com carinho, senão a comida sente. A comida sente? Theo perguntou com os olhos arregalados, num tom de voz animado que Augusto mal reconheceu. Claro que sente, Sofia respondeu, com convicção. Comida é que nem gente, sabe? Percebe quando você está com pressa, quando está triste, quando está feliz. Por isso que às vezes a mesma receita fica diferente. É por isso que a comida do papai nunca tem gosto? Perguntou o menino baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Augusto sentiu algo estranho no peito, uma pressão desconfortável. Era verdade. Ele nunca saboreava o que comia. Alimento era combustível, nada mais. Não é bem isso, Sofia respondeu com gentileza. Seu pai tem muitas preocupações, muitas responsabilidades. Às vezes, as pessoas grandes se esquecem de sentir o gosto das coisas simples. Como feijão? Theo perguntou, mergulhando o dedo na panela e levando a boca para, em seguida, fazer uma careta engraçada. Está sem sal, exclamou rindo. Claro que está, seu pequeno apressado. O sal só vai no final, senão o feijão não cozinha direito. Os dois riram, como cúmplices de uma grande aventura. E então Sofia falou algo que atravessou Augusto como uma flecha. Você merece mais carinho do que recebe, sabia? Toda criança merece sentir que é amada, não apenas cuidada. Houve um momento de silêncio e Augusto viu o sorriso de seu filho diminuir um pouco. A cozinheira pareceu perceber que tinha ido longe demais, pois rapidamente acrescentou: Seu pai te ama muito, tenho certeza. Só está preso naquele mundo de gente grande, de reuniões e negócios.
Mas um dia ele vai perceber o que está perdendo. Augusto recuou um passo, sentindo-se exposto, como se aquela mulher simples, que mal conhecia, tivesse conseguido ver através de todas as suas camadas de proteção. Quem era ela para julgar sua relação com o filho? Ele dava a Theo tudo o que uma criança poderia querer. A melhor educação, os melhores brinquedos, as melhores oportunidades. Mas enquanto pensava nisso, outra voz dentro dele, talvez a voz de Helena, sussurrava: mas você não dá a ele o que ele realmente precisa. Sem perceber, Augusto deu outro passo para trás, e seu sapato italiano bateu em um aparador, fazendo um ruído seco. Imediatamente a conversa na cozinha cessou. Ele poderia ter se afastado, fingido que não estava ali. Mas algo o impulsionou para frente. Empurrou a porta e entrou. O rosto de Sofia empalideceu instantaneamente. Seus olhos, de um castanho profundo, se arregalaram em pânico. Já Theo, após um momento de surpresa, abriu um sorriso radiante. "Pai!" exclamou saltando do balcão. "Você voltou cedo. Estamos fazendo feijão e arroz e bife e tem até pudim de sobremesa. Sofia está me ensinando a cozinhar." Augusto olhou para o filho, para aquele entusiasmo que havia muito não via, e depois para a cozinheira, que agora parecia menor, como se tentasse desaparecer. Ela rapidamente tirou o avental manchado. "Senhor Mendonça, me desculpe", começou, a voz trêmula. "Eu não devia ter deixado o menino na cozinha. Sei que é contra as regras, mas ele parecia tão sozinho e..." Augusto levantou a mão, interrompendo-a. Por um instante, todos ficaram em silêncio. Ele podia sentir o medo emanando dela, o receio de perder o emprego por causa de um momento de bondade. E viu também a expectativa nos olhos do filho, o temor de que essa pequena ilha de alegria que havia encontrado fosse destruída pelo pai, sempre tão rígido. Naquele momento, algo estranho aconteceu dentro de Augusto Mendonça, como se uma porta há muito fechada se abrisse, deixando entrar uma luz que ele havia esquecido que existia. Ele olhou para a panela borbulhante, para a cozinha que parecia mais viva do que jamais vira, e então, para a surpresa de todos, inclusive dele mesmo, puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. "Continue", disse com voz calma, embora seu coração batesse acelerado. "Quero provar o que estão fazendo." A expressão de Sofia foi de puro choque, seguido de um alívio tão intenso que seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Theo ficou paralisado por um instante, como se não acreditasse no que via, e então soltou um grito de alegria que ecoou por toda a mansão. "Você vai ficar para jantar, pai?" De verdade, havia tanta esperança naquela pergunta simples que Augusto sentiu uma pontada de vergonha. Quando foi que jantar com o próprio filho se tornara um evento extraordinário? "Sim", respondeu, tentando sorrir. "Vou ficar." Sofia, ainda desconfiada, voltou à panela e começou a servir os pratos com mãos trêmulas. A comida era simples: arroz branco, feijão, bife grelhado com cebolas e um pouco de farofa. Nada parecido com as refeições elaboradas que Augusto costumava receber em restaurantes estrelados. Mas quando ele levou o primeiro garfo à boca, algo estranho aconteceu. O sabor o atingiu como uma onda de memórias. Lembrou-se da mãe, da mesa simples onde comiam quando ele era criança, antes de toda a riqueza, antes de toda a solidão disfarçada de sucesso, e percebeu que não se lembrava da última vez que havia realmente sentido o gosto de uma refeição. "Está e bom", disse, e parecia que essas palavras simples significavam muito mais do que poderia expressar. Theo sorriu, como se tivesse ganhado o melhor presente do mundo, e Sofia finalmente relaxou um pouco, embora ainda mantivesse uma distância respeitosa. Durante a refeição, o menino falou sem parar, contando histórias da escola, dos amigos, dos desenhos que fazia, um universo inteiro que Augusto mal conhecia. E assim,
Naquela noite inesperada, algo começou a mudar na mansão dos Mendonça. Uma pequena rachadura apareceu na armadura que Augusto havia construído ao redor do coração. Nos dias que se seguiram, uma transformação sutil começou a ocorrer. Augusto passou a voltar para casa mais cedo. No início, usava desculpas elaboradas para si mesmo. Um documento que precisava revisar em casa, uma videoconferência que podia fazer de seu escritório pessoal. Mas a verdade, que ele ainda não estava pronto para admitir, era que ansiava por aqueles momentos na cozinha. A cada dia, encontrava Theo e Sofia em uma nova aventura culinária. Um dia, eram pães caseiros, no outro, um bolo de chocolate, depois, uma lasanha. E o mais impressionante, seu filho, antes tão calado e introvertido, florescia como uma planta finalmente exposta ao sol. Falava, ria, fazia perguntas e até se arriscava a contar piadas, algumas delas ensinadas por Sofia, Augusto suspeitava. Quanto à cozinheira, ela permanecia cautelosa, sempre respeitosa, mas havia uma genuína bondade nela que era impossível não notar. Ela tratava Theo com uma mistura perfeita de carinho e firmeza, ensinando-o não apenas sobre comida, mas sobre a vida. E embora nunca ultrapassasse os limites com Augusto, havia momentos em que seus olhares se cruzavam. Quando Theo dizia algo particularmente engraçado, ou quando provavam juntos uma nova receita, e uma compreensão silenciosa parecia fluir entre eles. Lentamente, a mansão começou a mudar. O silêncio opressivo deu lugar a sons de vida, risadas, conversas, até mesmo música. Sofia às vezes cantarolava enquanto cozinhava, canções simples que falavam de amor e esperança. Augusto se pegava ouvindo, permitindo que aquela voz suave penetrasse em lugares há muito fechados dentro dele. Mas a mansão não era uma ilha isolada do mundo. Era um microcosmo de poder e, como tal, estava sujeita às mesmas dinâmicas, aos mesmos jogos de influência e preconceito do mundo exterior. A primeira pessoa a notar a mudança foi Marta, sua secretária. Durante anos, ela havia sido a ponte entre Augusto e o mundo, incluindo seu filho. Era ela quem organizava os presentes de aniversário, quem comprava os uniformes escolares, quem sabia de cor os horários e compromissos de Theo. E agora, de repente, seu papel parecia diminuído. "O senhor tem saído mais cedo ultimamente", comentou ela um dia, em tom neutro, mas com um brilho calculista nos olhos. "Espero que não esteja havendo problemas." "Não há problema algum, Marta", respondeu Augusto firmemente. "Apenas estou reorganizando minhas prioridades." A frase saiu naturalmente, mas assim que a pronunciou, percebeu seu peso. Estava, de fato, reorganizando suas prioridades, e isso não agradava a todos. Os cochichos começaram a circular pela mansão. Os outros empregados, o motorista, as camareiras, o jardineiro, observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A cozinheira, que antes era apenas mais uma funcionária, agora parecia ocupar um lugar especial, e isso gerava inveja, ressentimento. "Ela está se aproveitando do menino para chegar ao patrão", sussurrou a governanta para a camareira, enquanto trocavam a roupa de cama. "Já vi esse filme antes. E o senhor Mendonça, tão inteligente nos negócios, tão cego para essas coisas?", respondeu a outra, balançando a cabeça com falsa compaixão. Os rumores eventualmente chegaram aos ouvidos de Fernanda, irmã, de Helena e tia de Theo. Desde a morte da irmã, ela havia assumido um papel quase maternal na vida do sobrinho, embora suas visitas fossem mais motivadas pelo senso de dever do que por verdadeiro afeto. Era uma mulher elegante, sofisticada e profundamente consciente de sua posição social. Num domingo, durante o almoço familiar que acontecia religiosamente uma vez por mês, Fernanda observou com olhos críticos a interação entre Augusto, Theo e a cozinheira que servia pessoalmente os pratos que havia preparado. "Obrigado, Sofia", disse Augusto, quando ela colocou à sua frente uma sobremesa de dar água na boca. "É uma receita da minha avó.
Ela respondeu com um sorriso. Tímido. Espero que gostem. Sofia me ensinou a fazer o creme, interveio Theo, orgulhoso. Eu mexi até meu braço doer. Houve risadas, mas o olhar de Fernanda permaneceu frio. Quando Sofia se retirou, ela inclinou-se para o cunhado e, com voz baixa mas incisiva, disse: Não acha que está dando liberdades demais a essa empregada? Augusto levantou os olhos do prato, surpreso com o tom. Como assim? Ora, Augusto, não seja ingênuo. Fernanda ajeitou a pulseira de ouro no pulso. Essa mulher claramente está se aproveitando da situação, usando Theo para se aproximar de você. Theo, que brincava com o doce, ergueu a cabeça ao ouvir seu nome. Sofia é minha amiga, disse com a simplicidade direta das crianças. Ela me ensina coisas legais. Tenho certeza que sim, querido. Fernanda deu um sorriso falso para o sobrinho antes de voltar ao cunhado. Augusto, preciso te alertar. Essa gente simples sempre tem um interesse escondido. Você é um homem rico, viúvo, vulnerável. Não sou vulnerável, cortou Augusto, sentindo uma irritação crescente. Todos somos, quando se trata do coração, ela respondeu, e havia algo de cruel em seu sorriso. Helena mal se foi e... Faz 4 anos, Fernanda. A voz dele era gelo puro agora. Tempo suficiente para esse tipo de mulher perceber uma oportunidade. Cuidado, você não pode se deixar enganar. A conversa foi interrompida por Theo, que pediu para sair da mesa, claramente desconfortável com a tensão crescente. Quando ficaram sozinhos, Augusto encarou a cunhada. Sofia é uma boa funcionária. Trouxe vida para esta casa. E Theo está mais feliz do que esteve em anos. Então agora você se importa com a felicidade de Theo? O veneno na voz de Fernanda era palpável. Depois de anos, o deixando com babás e empregados, de repente você descobriu que tem um filho. As palavras o atingiram como uma bofetada. Era verdade, e por isso doía tanto. Ele não respondeu, e Fernanda interpretou seu silêncio como uma vitória. Só estou tentando proteger você e Theo, disse, suavizando o tom. Você devia investigar o passado dessa mulher. Aposto que encontraria surpresas desagradáveis. Depois que Fernanda partiu, Augusto ficou sentado sozinho na sala de jantar por um longo tempo. As palavras dela haviam plantado uma semente de dúvida. Será que estava sendo ingênuo? Será que Sofia tinha, de fato, segundas intenções? Ele se lembrou do sorriso dela, da gentileza com Theo, da forma como seus olhos, às vezes, refletiam uma tristeza profunda, como se carregasse um peso invisível. Havia momentos em que ela parecia quase quebrada, e ainda assim havia nela uma força, uma dignidade que ele admirava. Não, pensou. Sofia não estava fingindo. A bondade dela era genuína demais para ser calculada, mas as palavras de Fernanda continuaram a ecoar em sua mente nos dias que se seguiram. E por mais que tentasse ignorá-las, a semente da desconfiança havia sido plantada. A vida seguiu seu curso na mansão dos Mendonça. Augusto continuou a voltar mais cedo para casa. Theo continuou a florescer. E Sofia continuou a encher a casa de aromas, sabores e uma gentileza que parecia curar feridas antigas. Mas sob a superfície, algo havia mudado. Augusto começou a observar Sofia, com olhos mais críticos, procurando sinais de falsidade, de manipulação, não encontrou nenhum. O que viu, em vez disso, foram pequenos momentos de vulnerabilidade que ela tentava esconder. Como quando recebia um telefonema e se afastava para falar em voz baixa, o rosto tenso. Ou quando pensava que ninguém estava olhando, e seu sorriso desaparecia, dando lugar a uma expressão de profunda tristeza. Uma noite, cerca de 3 semanas após o jantar com Fernanda, Augusto voltou para casa especialmente tarde. Um problema com um contrato internacional o havia mantido no escritório até depois das 10. A mansão estava silenciosa, as luzes diminuídas.
Theo certamente já estaria dormindo, sentindo-se estranhamente desapontado por ter perdido o jantar. Com o filho, Augusto caminhou em direção à cozinha, esperando talvez encontrar algo para comer antes de se recolher. Foi quando ouviu, vindo dali, um som suave, quase inaudível. Alguém chorava. Aproximou-se com cautela e viu, através da porta entreaberta, Sofia sentada à mesa da cozinha. Estava sozinha, com uma carta aberta à sua frente. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela murmurava para si: Mesma, eu só quero uma chance de recomeçar longe de tudo que sofri. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta solidão, que Augusto sentiu uma pontada no peito. Reconheceu nela o mesmo desespero silencioso que ele mesmo havia sentido após perder Helena. A mesma luta para continuar, para encontrar sentido. Sem pensar, empurrou a porta e entrou. Sofia levantou a cabeça, assustada, e rapidamente dobrou a carta, escondendo-a sob o pano de prato. Secou as lágrimas com as costas das mãos, tentando recuperar a compostura. Senhor Mendonça, sua voz estava rouca. Não o ouvi chegar. Quer que eu prepare algo para o senhor comer? A rapidez com que ela tentou esconder sua dor, a forma como imediatamente se colocou no papel de serviçal, causou em Augusto uma sensação de desconforto, como se estivesse invadindo algo íntimo, sagrado. Não se preocupe, disse ele hesitante. Eu só vim buscar um copo d'água. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Sofia permanecia de pé, tensa, os olhos ainda vermelhos do choro. Augusto queria perguntar o que a afligia, queria oferecer ajuda, conforto, mas as palavras de Fernanda voltaram à sua mente como um veneno. Essa gente simples sempre tem um interesse escondido. Está tudo bem? Perguntou finalmente, sua voz mais fria do que pretendia. Sofia hesitou, como se pensasse se podia confiar nele. Sim, senhor. Só por problemas pessoais. Nada importante. Ela estava mentindo, era óbvio. A carta que escondera com tanto desespero certamente continha algo significativo. Algo que ela não queria que ele soubesse. O antigo Augusto, o homem frio e calculista, nos negócios, assumiu o controle. Se havia algo sendo escondido em sua casa, ele tinha o direito de saber. Que carta é essa? Perguntou diretamente, apontando para o pano de prato sob o qual ela havia escondido o papel. O rosto de Sofia empalideceu. É pessoal, senhor, disse a voz trêmula. Estou perguntando o que é, insistiu ele, dando um passo à frente. Sofia recuou, os olhos agora cheios de medo. Por favor, senhor Mendonça, não é nada que afete meu trabalho, eu juro. Como posso ter certeza? As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Confiança é tudo nesta casa, Sofia. O que você esconde? Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez havia também um brilho de indignação. Eu nunca fiz nada para merecer essa desconfiança, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Sempre tratei seu filho com carinho, sempre fiz meu trabalho com dedicação. E por isso acha que tenho direito de trazer seus problemas para minha casa? De influenciar meu filho com suas questões? Assim que as palavras saíram, Augusto soube que havia ido longe demais. Viu no rosto de Sofia o impacto de suas palavras, como se a tivesse esbofeteado. Entendo, disse ela, após um momento de silêncio pesado. O senhor tem razão. Esta é sua casa, e eu sou apenas uma empregada. Esqueci meu lugar. Havia uma dignidade dolorosa na forma como ela se endireitou, secando as lágrimas. Amanhã mesmo apresentarei minha carta de demissão. Não quero trazer problemas para sua família. Augusto sentiu um aperto súbito no peito. Não era isso que queria. Não queria que ela saísse. Não queria perder aquela luz que havia entrado em sua casa.
Mas o orgulho, a desconfiança e anos de distanciamento emocional o impediram de dizer isso. Talvez seja melhor assim, ouviu-se dizer, como se fosse outra pessoa falando. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, repassando a cena na cozinha, sentindo-se cada vez pior. O que havia feito? Por que deixara que as insinuações de Fernanda o afetassem tanto? Conhecia Sofia há semanas, vira a forma genuína como ela tratava Theo, como havia transformado a atmosfera da casa. E jogara tudo isso fora, por causa de uma desconfiança infundada. Na manhã seguinte, desceu para o café esperando encontrá-la, esperando poder de alguma forma consertar o erro da noite anterior. Mas a cozinha estava diferente. Havia café fresco, pão e frutas na mesa, mas não havia o cheiro de canela que geralmente permeava o ambiente quando Sofia estava presente. No lugar dela, uma das auxiliares de cozinha servia Theo, que parecia tristemente diminuído em sua cadeira. "Onde está Sofia?" perguntou o menino, olhando para o pai com olhos acusadores. Augusto sentiu um nó na garganta. Ela teve que sair, filho." "Por quê?" A pergunta era simples, direta, devastadora. "Às vezes, as pessoas precisam seguir outros caminhos", respondeu, sabendo o quão vazia soava aquela explicação. "Ela nem se despediu de mim", disse. Theo, a voz pequena, magoada. "Você mandou ela embora, não foi?" A acusação atingiu Augusto como um soco. Viu nos olhos do filho não apenas tristeza, mas decepção, como se Theo, de alguma forma, tivesse esperado mais dele. "Não foi bem assim, filho", tentou explicar. "É complicado." "Não é complicado", respondeu Theo, empurrando o prato para longe. "Você não gostava de ver a gente feliz." Com essas palavras, o menino deslizou da cadeira e saiu da cozinha, deixando Augusto sozinho com o peso de sua decisão. Os dias que se seguiram foram um retorno ao silêncio antigo. Theo voltou a ser a criança quieta e retraída de antes. Os jantares voltaram a ser eventos silenciosos, formais. A casa, que por um breve período havia conhecido o calor e a vida, mergulhou novamente em uma atmosfera fria e estéril. Augusto tentou compensar, chegando mais cedo em casa, tentando conversar com o filho. Mas Theo havia erguido um muro entre eles, respondendo apenas com monossílabos, evitando o olhar do pai. A mágoa estava ali, palpável, e Augusto não sabia como atravessá-la. Uma semana após a saída de Sofia, Augusto estava em seu escritório, em casa, tentando sem sucesso se concentrar em relatórios financeiros, quando uma das camareiras bateu timidamente à porta. "Senhor Mendonça, desculpe incomodá-lo", disse a camareira hesitante. "Estávamos fazendo a limpeza do quarto de serviço que era da Sofia e encontramos isso." Ela estendeu um envelope simples, sem endereço ou identificação. Augusto o pegou, sentindo um peso desproporcional àquele pequeno pedaço de papel. "Obrigado, Margarida. Pode deixar comigo." Quando ficou sozinho, Augusto ficou olhando para o envelope por um longo tempo, como se temesse seu conteúdo. Finalmente, respirou fundo e o abriu. Dentro havia a carta que vira Sofia escondendo naquela noite fatal. A carta que ele, em sua arrogância e desconfiança, assumira ser algum tipo de ameaça, algum segredo obscuro. Com o coração acelerado, começou a ler. Não era uma carta endereçada a alguém, mas uma espécie de diário de desabafo. Sofia escrevia para si mesma, como uma forma de exorcizar demônios interiores. "Hoje faz 5 anos que perdi meu filho. 5 anos desde que o Lorenzo foi levado pela febre. Às vezes ainda acordo no meio da noite, achando que o ouvi chorar. Ainda sinto o peso dele nos meus braços, aquele calorzinho. Como pode a memória ser tão cruel e tão doce ao mesmo tempo? O Miguel continua me perseguindo. Diz que a culpa foi minha, que se eu não tivesse saído para trabalhar, teria percebido a febre a tempo. Talvez ele tenha razão.
Talvez eu seja mesmo a culpada, mas não posso mais viver nesse inferno de culpa e recriminações. Encontrei um novo trabalho, em uma casa grande com uma criança. O menino me lembra tanto Lorenzo, tem a mesma curiosidade, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. No início doía olhar para ele, mas agora é como um bálsamo. Cuido dele como gostaria de ter cuidado do meu filho, com todo o amor que ficou represado dentro de mim. O pai dele é um homem triste, perdido em sua própria dor. Reconheço o olhar, é o mesmo que vejo no espelho todos os dias. Talvez seja por isso que me sinto tão à vontade naquela casa. Somos todos sobreviventes tentando fingir que ainda sabemos viver. Eu só quero uma chance de recomeçar, longe de tudo que sofri. Longe do Miguel, longe das memórias, longe da culpa. Quero acreditar que ainda posso construir algo bom, ainda posso encontrar paz. Quero acreditar que o Lorenzo estaria orgulhoso da mãe dele, vendo que não desisti, que continuo tentando, um dia de cada vez. É o que me digo todas as manhãs, um dia de cada vez. Quando terminou de ler, Augusto percebeu que seu rosto estava molhado de lágrimas. As palavras de Sofia o haviam atingido no âmago. A dor dela, tão semelhante à sua própria. A luta para continuar, para encontrar sentido após uma perda devastadora. A forma como ela havia encontrado conforto em cuidar de Theo, assim como ele próprio, sem perceber, havia encontrado conforto na presença dela. E ele a havia afastado. Por orgulho, por medo, por ter ouvido as insinuações mesquinhas de Fernanda, em vez de confiar em seu próprio instinto. Num impulso, Augusto pegou o telefone e ligou para o departamento de pessoal de sua empresa. Preciso do endereço de Sofia. Almeida, disse sem preâmbulos. É urgente. Meia hora depois, estava dirigindo seu próprio carro, algo que raramente fazia, pelas ruas da cidade, seguindo as indicações do GPS. O endereço o levou a um bairro simples, de casas, pequenas e modestas. Estacionou em frente ao número indicado. Uma casa de esquina, com paredes recém-pintadas de amarelo claro e um pequeno jardim bem cuidado na frente. Por um momento, hesitou. O que diria a ela? Como explicaria seu comportamento? Como pediria perdão por uma injustiça tão profunda? Mas antes que pudesse decidir, a porta da casa se abriu e Sofia apareceu. Vestia roupas simples, jeans e uma blusa azul, bem diferentes dos uniformes que usava na mansão. Carregava uma cesta com o que parecia ser pão recém-assado, provavelmente para vender. Ao vê-lo parado junto ao carro, ela congelou, o rosto uma máscara de surpresa e confusão. Augusto caminhou em sua direção, sentindo-se inexplicavelmente nervoso. Ele, que negociava milhões sem piscar, que enfrentava conselhos administrativos com frieza calculada, agora mal conseguia encontrar as palavras. Sofia, disse finalmente, quando chegou perto o suficiente para não precisar elevar a voz. Eu vim pedir desculpas. Ela o encarou desconfiada, os olhos escuros refletindo uma mistura de emoções. Surpresa, mágoa, um traço de esperança rapidamente suprimido. Não precisava se dar ao trabalho, Sr. Mendonça. Respondeu a voz controlada. Já entendi meu lugar. Não. Augusto deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você não entendeu. Eu é que não entendi. Eu li sua carta, Sofia. O rosto dela empalideceu. Você o quê? Foi deixada no seu quarto. A camareira a encontrou e me entregou, explicou rapidamente. Eu não devia ter lido, mas estou feliz por ter lido. Me fez enxergar o quanto eu estava errado. Sofia baixou os olhos. A cesta de pães, apertada contra o peito como um escudo. Não era para ninguém ler aquilo, disse a voz pequena. São coisas pessoais, privadas. Eu sei, e me desculpe por isso também. Mas Sofia... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu perdi minha esposa. Você perdeu seu filho. Ambos conhecemos a dor, a solidão. E quando você entrou,
Em nossas vidas, você trouxe algo que eu nem sabia que estava faltando. Calor, vida, por favor, volte. Sofia levantou os olhos, agora brilhantes de lágrimas contidas. Volte para quê, Sr. Mendonça? Para ser tratada com desconfiança? Para me sentir como uma intrusa? Não! Ele balançou a cabeça, sentindo a própria voz falhar. Volte para nos ajudar a ser uma família de novo. Volte porque Theo precisa de você. Porque eu... Ele respirou fundo. Porque eu também preciso. Foi nesse momento que a porta da casa se abriu novamente e Theo surgiu, seu rosto iluminando-se ao ver quem estava ali. Sofia! Pai! Exclamou correndo na direção deles. Augusto se virou, surpreso. Theo, o que você está fazendo aqui? O menino parou diante deles, ofegante, os olhos brilhando de excitação. Eu fugi, admitiu, sem qualquer traço de arrependimento. Peguei um táxi com o dinheiro do meu cofrinho. Precisava encontrar a Sofia. Precisava dizer a ela que sentimos falta dela. Nós sentimos? Perguntou Augusto, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Sim, Theo cruzou os braços, decidido. Você também sente, pai. Você só não queria admitir. A casa ficou triste de novo sem ela. Sofia olhou para o menino com um misto de ternura e preocupação. Theo, você não devia ter fugido. Seu pai deve estar preocupado. Não fugi de verdade. O menino corrigiu com a lógica impecável das crianças. Deixei um bilhete dizendo onde estava indo. E agora você está aqui também, pai. Então não tem problema. Augusto não pôde deixar de rir. Seu filho, de apenas 8 anos, havia tido a coragem que ele próprio quase não encontrara. A coragem de seguir o coração, de buscar o que precisava. Então, Theo olhou de um para o outro, expectante. Sofia vai voltar para casa. Conosco? Sofia hesitou, olhando para Augusto. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele nunca havia notado antes. Eu não sei, Theo, ela disse suavemente. É uma decisão importante, não é algo que se resolve assim de repente. Por que não? O menino questionou, com a impaciência típica da idade. Você gosta da gente, a gente gosta de você. É simples. Augusto deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre ele e Sofia. Suavemente, pegou a cesta de pães das mãos dela e a colocou no chão. Então, com uma gentileza que surpreendeu até a ele mesmo, tomou as mãos dela entre as suas. Sofia, disse a voz firme agora, não posso prometer que serei perfeito. Tenho muito a aprender sobre ser pai, sobre ser humano novamente. Mas prometo que nunca mais duvidarei de você. Prometo que faremos dessa casa um lar de verdade. Por favor, nos dê uma segunda chance. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por um longo momento ficou em silêncio, como se travasse uma batalha interior. Então, lentamente, apertou as mãos dele de volta. Tudo bem, disse finalmente a voz suave. Vamos tentar. Theo soltou um grito de alegria e se jogou contra os dois, abraçando-os pela cintura. Augusto, num movimento instintivo, colocou um braço em volta do filho e o outro em volta de Sofia, puxando-os para mais perto. E assim ficaram, os três, formando um círculo imperfeito, mas genuíno, enquanto o sol da manhã os banhava com uma luz dourada e promissora. Os meses que se seguiram foram de transformação para a mansão dos Mendonça. O que antes era apenas uma casa luxuosa tornou-se um lar. As risadas de Theo ecoavam pelos corredores. A música suave que Sofia gostava de ouvir enquanto cozinhava se tornara a trilha sonora do lugar. E Augusto lentamente foi reaprendendo a viver no presente, não apenas no futuro dos seus contratos e negócios. Nem tudo foi fácil, é claro. Fernanda, ao descobrir que Sofia havia retornado e numa posição ainda mais próxima da família, ficou furiosa. Chegou a ameaçar cortar relações com o cunhado, acusando-o de desonrar a memória de Helena. Mas Augusto,
Pela primeira vez em muitos anos, não se deixou intimidar por expectativas sociais ou aparências. Helena teria adorado Sofia, disse simplesmente a cunhada. Ela sempre dizia que esta casa precisava de mais vida. Agora tem. Os funcionários da mansão também precisaram de tempo para se ajustar à nova dinâmica. Alguns, como Marta, nunca a aceitaram completamente. Outros, percebendo a mudança positiva no patrão e no menino, acabaram por abraçar a nova realidade. Para Sofia, foi uma jornada de cura. Poder cuidar de Theo, criar com ele, ensinar e aprender, ajudou-a a processar o luto pelo filho que havia perdido. Não que a dor tivesse desaparecido. Algumas dores nunca desaparecem completamente, mas havia agora espaço para a alegria, para o amor. Quanto a Augusto, a transformação foi profunda. Continuava sendo um homem de negócios bem-sucedido, mas já não era escravo do trabalho. Aprendeu a delegar mais, a confiar em sua equipe, a estabelecer limites. Todos os dias voltava para casa, a tempo de jantar com Theo e Sofia. E todas as noites, antes de dormir, ia ao quarto do filho para ler uma história. Um ritual que, segundo Sofia, era tão importante para o pai quanto para o filho. A relação entre Augusto e Sofia evoluiu naturalmente, sem pressa. No início, havia um cuidado mútuo, quase uma timidez. Ambos carregavam cicatrizes profundas, ambos temiam se abrir para novas feridas. Mas a convivência diária, a cumplicidade no cuidado com Theo, os pequenos momentos de alegria compartilhada, foram tecendo entre eles uma conexão que não podia ser negada. Numa noite de verão, cerca de 1 ano após o retorno de Sofia, os 3 estavam no jardim da mansão. Theo havia adormecido numa espreguiçadeira após um dia de brincadeiras na piscina. Augusto e Sofia estavam sentados lado a lado, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro. Você já parou para pensar? Sofia quebrou o silêncio, sua voz suave na noite morna. Como a vida é estranha. Como as coisas mais dolorosas às vezes nos levam aos lugares mais bonitos. Augusto olhou para ela, para o perfil delicado recortado contra o céu noturno, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Penso nisso todos os dias, respondeu honestamente. Se Helena não tivesse partido, eu nunca teria conhecido você, e ao mesmo tempo me sinto culpado por encontrar felicidade após perdê-la. Sofia virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo as primeiras estrelas. Eu entendo. Sinto o mesmo em relação ao Lorenzo. Como se estar feliz fosse uma traição à memória dele, ela fez uma pausa pensativa. Mas acho que nossos entes queridos não iriam querer isso para nós. Não iriam querer que ficássemos presos na dor para sempre. Não iriam, concordou Augusto, estendendo a mão para tocar a dela. Helena sempre dizia que a vida é para os vivos, que devemos honrar os mortos vivendo plenamente. Os dedos de Sofia entrelaçaram-se aos dele, um gesto simples, mas carregado de significado. Sabe o que o Theo me disse outro dia? Ela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Disse que talvez o Lorenzo e a Helena estejam juntos em algum lugar, cuidando de nós. Augusto sentiu um nó na garganta. Seria uma bela história, disse, a voz rouca, de emoção. Sim, seria. Sofia apertou levemente a mão dele. E acho que eles ficariam felizes em ver que encontramos um ao outro, que não estamos mais sozinhos. Augusto olhou para o filho adormecido, para aquela pequena vida que agora florescia sob os cuidados deles, e depois para Sofia, que havia trazido de volta a luz para ambos. E soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que estavam no caminho certo. Não estamos mais sozinhos, repetiu, as palavras uma promessa. Naquela noite, sob o céu estrelado, com Theo dormindo pacificamente a poucos metros, Augusto e Sofia selaram seu entendimento mútuo com um beijo.
suave, cauteloso, mas cheio de promessa. Um beijo que falava de um passado honrado, um presente valorizado e um futuro compartilhado. 3 anos depois, a mansão dos Mendonça estava irreconhecível. Não em sua estrutura física, continuava sendo a mesma casa imponente de antes, mas em sua essência, em sua energia. Havia flores frescas em todos os ambientes, desenhos de Theo decorando as paredes, fotografias de momentos felizes emolduradas com carinho. Nas manhãs de domingo, tornou-se tradição um café da manhã prolongado no jardim. Augusto, Theo, agora com 11 anos e cheio de opiniões, e Sofia se reuniam em torno de uma mesa cheia de delícias caseiras. Às vezes, convidavam amigos, vizinhos, colegas de escola de Theo. A mansão, antes um símbolo de isolamento, tornara-se um centro de convivência e afeto. Neste domingo em particular, havia algo especial no ar. Theo estava mais agitado que o normal. Mal conseguia ficar sentado e trocava olhares cúmplices com Sofia a todo momento. "O que vocês dois estão aprontando?" perguntou Augusto, fingindo desconfiança, mas com um sorriso nos lábios. "Nada!" responderam os dois em uníssono, o que só aumentou a suspeita. Sei. Augusto balançou a cabeça divertido. "Da última vez que vi essa cara, acabei com um cachorro na garagem. O Max é um excelente cão de guarda", defendeu Theo, referindo-se ao vira-lata que haviam adotado no ano anterior, depois de muita insistência do menino. "Claro, se o trabalho dele for lamber os invasores até a morte", brincou Augusto. Eles riram e então Sofia trocou mais. Um olhar com Theo antes de se levantar. "Tenho uma coisa para vocês", disse com um misto de nervosismo e alegria. "Espero que gostem." Ela entrou na casa e voltou momentos depois com um pacote retangular, embrulhado em papel simples. Entregou-o a Augusto, mas indicou com um gesto que era para ambos, ele e Theo. "O que é isso?" perguntou Augusto, genuinamente surpreso. "Não é aniversário de ninguém. Às vezes não precisamos de datas especiais para celebrar", respondeu Sofia, sentando-se de volta. Abraham, Theo se aproximou do pai, ansioso para ver o conteúdo do pacote. Juntos, desembrulharam o presente. Era um livro, não um álbum. Na capa, uma foto dos 3 juntos, sorrindo para a câmera com os dizeres "Nossa família" em letras douradas. "Sofia", Augusto murmurou, a voz subitamente embargada. "Abraham", ela incentivou, os olhos brilhando de expectativa. Ao folhearem o álbum, encontraram uma coleção de fotografias que contavam a história deles nos últimos anos. Havia fotos do primeiro Natal juntos, do aniversário de Theo, de férias na praia, de momentos simples do cotidiano. Sofia e Theo cozinhando, Augusto ensinando o filho a nadar, os 3 assistindo a um filme no sofá. Cada foto era acompanhada por uma legenda escrita à mão, com a caligrafia delicada de Sofia, mas foi na última página que o verdadeiro significado do presente se revelou. Havia ali um envelope, e dentro dele um documento oficial, um pedido de adoção. Sofia queria adotar Theo legalmente, tornar-se oficialmente mãe dele. Eu pensei muito sobre isso", disse ela, a voz trêmula. "Theo já é meu filho. No coração, tem sido desde o primeiro dia, mas gostaria que fosse oficial. Claro, só se vocês dois quiserem também." Theo foi o primeiro a reagir. Com lágrimas nos olhos, atirou-se nos braços de Sofia. Eu quero! Você já é minha mãe, Sofia. Já é há muito tempo." Sofia o abraçou apertado, incapaz de conter as próprias lágrimas. Depois, olhou para Augusto, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Augusto estava paralisado, tocado demais para reagir. Imediatamente, o gesto de Sofia significava tanto. Era o reconhecimento final de que haviam de fato formado uma nova família. Uma família construída não sobre o sangue ou as convenções sociais,
mas sobre o amor, a compreensão, a aceitação mútua. Sofia disse finalmente a voz rouca de emoção: "Você tem certeza? A adoção é um compromisso para a vida toda." Ela sorriu através das lágrimas. "Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida", respondeu simplesmente. Augusto olhou para o filho, agora aconchegado nos braços de Sofia, e sentiu seu coração transbordar. Como haviam chegado até ali? Como da escuridão e da solidão que os cercavam anos atrás, haviam encontrado esse oásis de felicidade? "Nesse caso", disse, levantando-se para se juntar ao abraço, "acho que tenho uma pergunta a fazer." Sofia o olhou confusa, enquanto ele se ajoelhava diante dela. Augusto, do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Não estava planejando fazer isso hoje. O anel estava guardado há semanas, esperando o momento perfeito. Mas agora percebia que não poderia haver ocasião melhor. "Sofia Almeida", disse, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro branco com uma pequena safira. "Você não só trouxe luz de volta para nossas vidas, como nos ensinou a viver de novo, a amar de novo. Você me mostrou que a felicidade não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Você se casaria comigo?" Um silêncio atônito se seguiu, quebrado pelo grito entusiasmado de Theo. "Diz sim, Sofia! Diz sim!" Sofia levou as mãos ao rosto, as lágrimas agora correndo livremente. "Sim", disse finalmente, a voz quase um sussurro. "Sim, eu me caso com você." Augusto deslizou o anel no dedo dela, e então os três estavam se abraçando, rindo e chorando ao mesmo tempo, formando aquele círculo imperfeito, mas genuíno, que havia se tornado seu refúgio, seu porto seguro, seu lar. A cerimônia de casamento foi simples e íntima, realizada no jardim da mansão numa tarde dourada de outono. Apenas amigos próximos e alguns familiares foram convidados, incluindo Fernanda, que com o tempo havia aprendido a aceitar, se não a aprovar completamente, a nova configuração familiar do cunhado. Theo, elegante em seu primeiro terno, foi o padrinho do pai. Seus olhos brilhavam de orgulho e felicidade enquanto observava Sofia caminhando em direção a eles, linda em um vestido de renda cor de marfim, carregando um buquê de flores silvestres. Durante os votos, não houve discursos elaborados ou promessas grandiosas. Augusto e Sofia falaram de gratidão, de segundas chances, de encontrar luz na escuridão. Falaram de construir um futuro juntos, respeitando o passado que os havia moldado, honrando as ausências que ainda sentiam, mas celebrando a vida que agora compartilhavam. Depois da cerimônia, enquanto os convidados conversavam animadamente, sob as luzes de cordão que haviam sido penduradas nas árvores, Augusto encontrou um momento de quietude. Observou sua nova família de longe. Sofia, agora sua esposa, conversando com amigos, sua risada musical ecoando no ar da noite. Theo, correndo com outras crianças pelo jardim, sua energia contagiante, sua alegria pura e verdadeira. Foi então que sentiu uma presença ao seu lado. Era uma senhora idosa, tia de Helena, que viera de longe para a cerimônia. "Ela estaria feliz, sabe?", disse a senhora, seguindo o olhar de Augusto. "Helena sempre quis que você encontrasse paz." Augusto sentiu um nó na garganta. "Às vezes me sinto culpado", admitiu em voz baixa, como se estivesse traindo sua memória. A senhora sorriu com gentileza. "O amor não é uma torta, Augusto. Não tem fatias limitadas. Amar Sofia não diminui o que você sentiu por Helena. Apenas mostra que seu coração é maior do que você pensava." Antes que pudesse responder, Augusto sentiu um puxão em sua manga. Era Theo, ofegante de tanto correr. "Pai, Sofia está procurando você. É hora do bolo." "Estou indo, filho." Sorriu, bagunçando os cabelos do menino. Enquanto caminhava em direção à esposa, Augusto refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali.
Uma jornada que começara com dor e solidão, mas que, através de encontros inesperados e escolhas corajosas, os conduzira a um lugar de amor e completude. A mansão dos Mendonça, antes tão fria e silenciosa, agora transbordava de vida. E Augusto, o homem que uma vez acreditara que sucesso se media em contratos e números bancários, agora sabia a verdade. A riqueza real estava nos laços que criamos, nas vidas que tocamos, no amor que damos e recebemos. Quando chegou ao lado de Sofia e ela entrelaçou seus dedos aos dele, Augusto soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que finalmente havia encontrado o verdadeiro significado de lar. Não era um lugar, mas um sentimento. O sentimento de pertencer, de ser amado, de ser completo. E naquele momento perfeito, sob as estrelas que começavam a pontilhar o céu do anoitecer, Augusto Mendonça fez uma promessa silenciosa: valorizar cada dia, cada momento, cada batida, de coração dessa nova vida que haviam construído juntos. Porque a verdadeira felicidade não estava no que ele acumulava, mas no que ele compartilhava, não no que possuía, mas no que cultivava, não no que conquistava, mas no que nutria, com amor e cuidado. Theo se juntou a eles, formando mais uma vez aquele círculo imperfeito, mas genuíno. E juntos, como a família que haviam se tornado, cortaram o bolo de casamento, não apenas celebrando a união de Augusto e Sofia, mas honrando a jornada que os havia trazido até ali. Uma jornada de dor e cura, de perdas e descobertas, de sombras e luz. Uma jornada chamada vida. Se as histórias que nos ensinam a recomeçar tocaram sua alma, compartilhe. Há sempre alguém precisando ouvir que depois da tempestade, o sol pode voltar a brilhar.